Sistema cardiovascular em áudio. Bons estudos. Anatomia do sistema cardiovascular. Capítulo 1. Conceito. O sistema cardiovascular é um sistema vital aos animais domésticos, pois nele contém o órgão central, coração, que manda sangue para oxigenar e nutrir todo o corpo, bem como o recebe de volta desoxigenado e o encaminha para o pulmão para poder ser oxigenado e continuar o ciclo de oxigenação do corpo. Isso é feito através de um sistema fechado de tubos que são os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Capítulo 2. Sangue. O sangue é um fluido vermelho, podendo ser mais escuro se tiver pouca concentração de oxigênio, o que é chamado de sangue venoso, ou vermelho brilhante, com alta concentração de oxigênio, o que é chamado de sangue arterial. O sangue é composto de nutrientes e oxigênio para fazer a nutrição e oxigenação de todas as células e tecidos do corpo animal. Carrega sais, minerais, metabólitos, resíduos no metabolismo celular, transporta hormônios, células de defesa e faz o controle e regulação da temperatura corpórea. As células do sangue são oriundas do sistema e ou órgãos hematopoéticos, ou seja, produtores de células sanguíneas, os quais podemos destacar a medula óssea presente nas diáfises de ossos longos, como por exemplo o fêmur, húmero, tíbia, no osso coxal, nas vértebras e no externo. Essas células primeiramente serão as células precursoras ou células troncos hematopoéticas. Depois, essas células irão se diferenciar em outras células, como exemplo as hemácias e demais células que compõem o sistema sanguíneo, cada uma com sua morfologia e função. Capítulo 3. Vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são um sistema fechado de tubos interligados para fazer a drenagem e irrigação de todos os tecidos. Existem dois tipos principais de vasos sanguíneos, as veias e as artérias, e vasos bem menores que são semelhantes a fios de cabelos, que são os capilares. Os dois primeiros tipos de vasos possuem uma estrutura semelhante, porém cada qual com suas particularidades para que possam desempenhar adequadamente sua função. A artéria carrega sangue arterial oxigenado que sai do coração e vai irrigar todo o organismo. Possui como camadas de dentro para fora, túnica interna ou túnica íntima, composta pelo endotélio, a camada subendotelial e a lâmina elástica interna. A túnica média, composta de células musculares lisas, fibras colágenas elásticas reticulares, e uma lâmina elástica externa a mais que na veia. E a túnica adventícia ou túnica externa, composta de tecido colágeno e elástica, e vasa vasorum, que é o vaso dos vasos, ou seja, é uma estrutura responsável por nutrir os grandes vasos externamente. Encontra-se externamente ao vaso, podendo adentrar-se até a túnica média. Já as veias possuem basicamente a mesma morfologia, porém é mais delgada em algumas paredes do que as artérias, porque não necessitam de receber tanta pressão, já que o sangue que passa nas veias é mais lento, com menos pressão que o sangue arterial. As diferenças básicas estão na parede da túnica média, que é mais delgada, quando comparada com a artéria, possuindo uma camada a menos de lâmina elástica externa. E nas veias existem válvulas, que são estruturas que têm como função não deixar que o sangue retorne, que haja refluxo sanguíneo, fazendo com que este caminhe pelos vasos sempre em um único sentido. O sentido do sangue das artérias será sempre saindo do coração para oxigenar todo o corpo, e do sangue das veias é sempre de todo o corpo para o coração. Salvo algumas exceções, o sangue pelas artérias será sempre rico em oxigênio e nas veias pobre em oxigênio. As exceções existentes são na pequena circulação, onde as artérias que saem do coração levam sangue venoso para serem oxigenados no pulmão, e este sangue retorna ao coração já oxigenado pelas veias pulmonares. O sentido do sangue é o seguinte: artérias,
arteríolas, capilares, vênulas e veias. O diâmetro do lúmen das artérias é menor que o lúmen das veias. Artérias e veias recebem tanto inervação motora quanto sensorial. Os capilares são pequenos vasos compostos de tecido endotelial e um revestimento de tecido conjuntivo delicado. São os vasos que fazem as trocas das quais os líquidos passam do sangue para o interstício tecidual em uma extremidade arterial da alça e nos quais uma certa quantidade de líquido é reabsorvida para a extremidade venosa. Existem três tipos de capilares: os capilares contínuos, que são os que estão presentes em quase todos os tecidos; os capilares fenestrados, que são os que existem em seu endotélio, poros minúsculos, e estes são típicos das vilosidades intestinais, e os glomérulos renais são dois exemplos disso. Os capilares sinusoides constituem um tipo especial de capilar encontrado em determinados órgãos, incluindo o fígado, baço e medula óssea. São mais amplos, menos regulares e mais comumente fenestrados que o capilar comum, e suas células endoteliais são capazes de extrair substâncias coloidais do sangue. Capítulo 4. Inervação. Os nervos vasomotores para as artérias são particularmente importantes, pois controlam o diâmetro do lúmen e, portanto, a resistência periférica. Também existem locais específicos ricamente supridos com nervos, cujas terminações nervosas respondem a estímulos de pressão ou de substâncias químicas. Estas concentrações de barorreceptores e quimiorreceptores, de grande importância na regulação da circulação, estão confinadas a artérias que se originam nos arcos faríngeos. Os exemplos mais bem conhecidos de cada tipo, o seio carotídeo e o corpo carotídeo, são encontradas em perfeita associação na origem da artéria carótida interna. Os barorreceptores são mecanorreceptores relacionados à regulação da pressão arterial momento a momento. Detectam variações na pressão arterial e transmitem essa informação ao sistema nervoso central, o que vai gerar resposta do sistema nervoso autônomo, o que irá modular o funcionamento da circulação sanguínea. Os quimiorreceptores respondem a alterações na tensão do oxigênio e dióxido de carbono e na concentração de íons hidrogênio no sangue, para mandar sinais por fibras aferentes ao cérebro, e estes regulam essa concentração sanguínea via sistema nervoso autônomo através de mecanismos respiratórios, por exemplo. Capítulo 5. Anastomoses. As anastomoses arteriovenosas desviam sangue para longe dos tecidos de atividade intermitente quando estão em repouso. Exemplo: glândula tireoide, a mucosa gástrica. Também promovem a regulação da temperatura nos dedos, orelha externa e nariz. E no cão ofegante, as anastomoses da língua promovem a evaporação da saliva na superfície. Existem outras anastomoses. Artéria arterial são comunicações de artérias, veno-venosas, comunicações de veias, e portossistêmicas, que em alguns pontos estabelecem-se comunicações anastomóticas entre tributárias da veia porta e tributárias das veias cavas cranial e caudal. Rede admirável. Diferente das anastomoses, temos a rede admirável, que é encontrada onde um tronco principal se bifurca mais ou menos imediatamente em um feixe de vasos paralelos. Em algumas espécies são encontradas nas artérias em direção ao cérebro e em menor escala nos glomérulos renais. Capítulo 7. Tecido erétil. O tecido erétil ou cavernoso é uma especialidade vascular em que muitos espaços revestivos de endotélio densamente compactados mantêm-se em continuidade com a corrente sanguínea. Os espaços, em geral, ficam fechados, mas por serem diretamente nutridos por arteríolas, ingurgitam rapidamente sob estimulação nervosa apropriada. Capítulo 8. Coração. O coração é o órgão central do sistema cardiovascular. É a bomba propulsora de contração rítmica que tem a função de bombear sangue para todo o corpo. Quando o sangue sai do coração, ele vai oxigenado pelas artérias até irrigar todo o corpo.
Chegando ao coração pelas veias, vem o sangue desoxigenado ou sangue venoso, para então, do coração, ser enviado ao pulmão para este ser oxigenado, e depois retornar ao coração e dele partir para todo o corpo. Externamente ao coração, podemos visualizar, começando da base do coração, as entradas e saídas de vasos, mas de forma mais detalhada, quem chega ao coração no átrio direito são a veia cava cranial, que traz sangue desoxigenado da cabeça, dos membros torácicos e da metade cranial do tronco. Veia cava caudal, que traz sangue desoxigenado dos membros pélvicos, da cavidade abdominal e da metade caudal do tronco. No local da entrada das duas veias cavas, há uma estrutura chamada tubérculo intervenoso, que é uma estrutura saliente que serve para evitar que o sangue das duas veias cavas se choquem, venham de encontro um ou com o outro, isto para não haver lise ou degradação das hemácias, diminuição da velocidade com que este sangue chega e direcionamento do sangue para a passagem que existe do átrio para o ventrículo, que se chama ósteo átrio-ventricular direito. Nesse ósteo existe a válvula átrio-ventricular tricúspide. Válvula é o nome dado ao conjunto de válvulas que irão fazer o fechamento de alguma região para evitar o refluxo sanguíneo. Tricúspide porque é formada por 3 cúspides, ou lâminas que irão fazer o fechamento do local. Com o tempo, devido às cardiopatias, pode ocorrer o frouxamento e um mau fechamento dessas válvulas, e com isso haver retorno sanguíneo. Internamente ao coração, o caminho que o sangue percorre dentro deste órgão é observado que, após passar do átrio direito para o ventrículo direito, este sangue será impulsionado a sair do ventrículo em direção ao pulmão para ser oxigenado, através da artéria pulmonar. Para isso ocorre um evento de contração chamado sístole. Existe a sístole atrial, que é a contração dos átrios, e a sístole ventricular. É observado que as válvulas trabalham em conjunto com esses eventos de contração e relaxamento da musculatura cardíaca. Após a sístole vem a diástole, também atrial, e depois ventricular. Quando há sístole atrial, as válvulas atrioventriculares estão abertas e as válvulas semilunares estão fechadas. Quando o sangue flui para os ventrículos e vai ocorrer a sístole ventricular, as válvulas atrioventriculares estarão fechadas e as válvulas semilunares abertas, assim em todos os movimentos que ocorram fisiologicamente. Então, existem válvulas atrioventriculares no lado direito, que são as tricúspides, e do lado esquerdo, que é a bicúspide ou mitral, e as válvulas semilunares pulmonares nas artérias pulmonares e aórticas na aorta. Depois da sístole ventricular, o sangue flui para o pulmão através da artéria pulmonar e aórtica na aorta. Depois da sístole ventricular, o sangue flui para o pulmão através da artéria pulmonar, que irá se dividir em 2 artérias pulmonares. Depois de ser oxigenado, o sangue volta para o coração através das veias pulmonares e entra no átrio esquerdo. Deste, ele vai passar pelo ósteo átrio-ventricular esquerdo e pela válvula átrio-ventricular bicúspide ou mitral. Do ventrículo esquerdo, o sangue subirá para a aorta e vai a caminho de todo o corpo, através das artérias, onde serão feitas a oxigenação e nutrição dos tecidos. Internamente ao coração existem as cordas tendíneas, localizadas e fixas nos músculos papilares, nos ventrículos, e tem como função segurar as válvulas das válvulas atrioventriculares. A trabécula septo-marginal, que é uma estrutura que liga o septo interventricular à margem do coração. Os músculos pectinados ou pectíneos, que revestem internamente as aurículas. O septo interventricular, que divide o coração. Os 2 ventrículos, e também existe o septo interatrial, que divide os 2 átrios. Nas aves, o coração é semelhante aos dos outros mamíferos domésticos, porém, uma diferença existente é que entre o átrio e o ventrículo direito não existe válvula atrioventricular tricúspide. No local tem uma camada muscular que vai fazer o papel da válvula. A inervação do coração, existe a inervação intrínseca, que é um músculo que tem contração involuntária através de sinais elétricos oriundos, primariamente do chamado marca-passo do coração,
que é o nó ou nó do sino atrial, que fica localizado dentro do miocárdio, na região ventral da entrada da veia cava cranial. Primeiro, este nó emite os impulsos elétricos que irão gerar a sístole atrial, e depois disso irá estimular o nó atrioventricular, que deste os estímulos irão descer pelo meio dos ventrículos através do fascículo atrioventricular no septo interventricular, de cima para baixo. Também existe a inervação extrínseca do coração, que é feita através de fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas. Então, quando o sistema nervoso autônomo for avisado que é necessário que haja aumento nos movimentos cardíacos, ele sinaliza para as fibras nervosas simpáticas aumentarem o ritmo, o que se chama de taquicardia. Um dos nervos ligados a este evento é o nervo frênico. Já para que ocorra o contrário, ou seja, uma diminuição desses movimentos, o sistema nervoso autônomo sinaliza para as fibras parasimpáticas através do nervo vago para diminuir, para ocorrer uma bradicardia, ou seja, diminuição das contrações do coração. Este foi um resumo do sistema cardiovascular, sua anatomia. Esse resumo foi escrito por mim, baseado nas literaturas clássicas da anatomia veterinária. Bons estudos!